Fala galera, estamos aqui gravando a atividade da matéria de ESO 2, estágio supervisionado obrigatório, pela Universidade Rural Federal de Pernambuco. Eu e o Alexandre Amorim e o meu amigo Adrian Xavier para o seguinte trabalho, que aborda um determinado tema histórico. O tema que a gente escolheu hoje, galera, é o golpe de 64. Vale lembrar que esse vídeo que vai ser para a universidade, ele também será usado no meu canal de YouTube, o Entrando para a História. Então, antes de começar, se inscrever, deixar o like e ativar o sino. Valeu! Bem galera, como a gente sabe, o golpe de 64 ele é um assunto complexo, importante, denso, e a gente vai explicar ele em aspectos políticos, sociais e econômicos. A gente vai explicar desde quando ele começou, que no nosso entender ele começa em 1930, lá com Getúlio Vargas. Vai ter uma série de processos que vão permear esse golpe. Ele vai acontecer em 64 e vai deixar resultados socioeconômicos no Brasil ao longo de décadas. A gente vai explicar isso tudo. Então vai ser basicamente isso que a gente vai ver hoje. Então galera, vamos a 1930. Começa então a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, que através de um golpe conseguiu se tornar presidente do Brasil, onde ficaria por 15 anos, até 1945. Getúlio Vargas, pessoal, ele concorreu contra Júlio Prestes, que era o candidato paulista. Apesar de ter perdido, ele conseguiu, com a Revolução de 30, chegar ao poder. E lá no seu governo implementou várias melhorias sociais e trabalhistas, como criar a CLT, a carteira de trabalho, o salário mínimo. Ele massificou o ensino básico educacional do Brasil. Ele criou inúmeros ministérios e toda uma máquina estatal que fez do Estado um ator que estivesse ali transformando a sociedade brasileira. Então é inegável que esses 15 anos de governo trouxeram muitas melhorias, especialmente para a classe trabalhadora e mais humildes. E isso suscitou na elite brasileira um pensamento aversivo de quem, eita, não estamos gostando de ver essas melhorias para lá, para cá, o pobre está crescendo na vida. Inclusive no fim do governo dele, em 45, ficou conhecido o queremismo, que houve um forte apelo pelo quero mais Getúlio, né, para ele continuar. Estava tendo uma sindicalização do trabalhador nas cidades, isso tudo inquietava, né, as elites, então isso já estava assustando eles. Mas como ele estava saindo do poder Getúlio Vargas, então, epa, vamos descansar agora, que agora vai vir um dos nossos. E quem é que vem depois de Getúlio Vargas? Eurico Dutra. Eurico Dutra, ele era um candidato que Getúlio não gostava exatamente dele. Ele era de um partido de centro, mas com uma ala mais à direita, ele poderia ser. E Getúlio só decidiu apoiar ele de última hora, não um apoio verdadeiro, mas um apoio para não haver chance nenhuma da UDN, que era o partido de direita, chegar ao poder. Aí Getúlio, não, eu tô com Dutra, votem em Eurico Dutra, gente. Então, Dutra chega ao poder, faz um governo com alinhamento com os Estados Unidos, a Guerra Fria tinha acabado de começar, a novidade, zerinho, novinho em folha, e era um governo de caráter mais conservador, entendeu? Então, Dutra ele não focou as questões sociais, ele ficou mais na manutenção dos privilégios de um capitalismo terceiro-mundista, que privilegia, como sempre, a elite, né, industrial, que era recém-formada, e a agrária, que já é desde 1500, né, predominante no Brasil. Inclusive, Dutra ele tem ataques à esquerda, né, contra o Partido Comunista na época, com a questão da clandestinidade do partido que ele institui. Então, pessoal, que ninguém mais, ninguém menos que Getúlio Vargas, de novo, decide voltar ao poder. Pois é, não foram só 15 anos. Só que isso alarma completamente a elite. Tipo, como assim aquele cara que está ajudando o trabalhador e pobre quer voltar ao poder? Não, tá tempo demais, ele é ditador, não pode, não sei o quê. Inclusive ele foi alvo de muitos ataques desde que se candidatou. A gente sabe que Carlos Lacerda era seu principal opositor e que ele, assim que Getúlio concorreu em 50 e foi eleito, Lacerda proclamou que deveria se boicotar o governo de Getúlio Vargas ao máximo, tentar sufocar e impedir totalmente sua ação governamental. Então Vargas chega ao poder e continua o seu projeto nacional desenvolvimentista e trabalhista. Cria a Petrobras, a Eletrobras, e criar a Petrobras principalmente foi algo que contrariou muito a elite brasileira, que
comprava petróleo, praticamente monopolizava, né, esse petróleo que vem do exterior e exportava aqui no Brasil e vendia aqui no Brasil a um preço muito alto. Então, o projeto de Getúlio conflitava com o da elite brasileira e começa a ficar um clima insustentável a partir da época da Petrobras, que foi em 53, e em 54 vai ser um ano chave, que vai ser um ano de muita turbulência. Vou explicar agora ele com mais detalhe. 54 vai ser o último ano de Getúlio Vargas em vida. Ele está numa situação muito delicada, com os jornais e a grande imprensa atacando a legitimidade do governo dele, que ele está há muito tempo no poder, já é 18 anos governo no Brasil, é ditador, gente, é ditador, não dá mais não. Aí vão fazer uma campanha sólida para derrotar ele, vão conseguir, até que em agosto de 54 há um incidente em que atira-se num opositor de Getúlio, no Carlos Lacerda, ele sobrevive, e aí cria-se uma campanha muito pesada contra Getúlio, que ele mandou matar Lacerda, não dá mais não, pessoal. Fora Getúlio, acabou esse ditador e tira ele. E aí as Forças Armadas apoiam isso, a elite, e aí isso vai culminar no seu suicídio. Foi quando Getúlio Vargas entrou para a história com sua famosíssima Carta Testamento, em que ele tem como frase principal a última, que é: dou o primeiro passo no caminho da eternidade e deixo a vida para entrar para a história. E ele conseguiu, ele mais do que ninguém, ele conseguiu isso. E isso é tido como muitos historiadores como adiar o golpe militar em mais 10 anos, porque em 54 tudo indicava que as Forças Armadas iam dar um golpe militar nele, e o golpe de 64 seria na real em 54. Então, ele foi expulsando, ele adiou esse golpe em muito mais tempo. Golpe esse, como a gente falou, eu defendo que ele comece em 30, porque foi lá que essas melhorias sociais suscitaram a raiva da direita militarista. Então, é por aí. Ele vai ter o seu velório, que gerou uma profunda comoção no Brasil, especialmente pela classe trabalhadora, que ficou emocionada. Inclusive, até um relato pessoal meu, que a minha avó, na época, ela era criança, adolescente, o pai dela, né, o meu bisavô, ficou profundamente emocionado, porque ele foi muito privilegiado por Getúlio Vargas com um salário mínimo que a gente não tinha. Então, isso tocou profundamente no coração do trabalhador brasileiro. Vale lembrar, pessoal, que há uma pessoa chamada João Goulart, futuro presidente do Brasil. Acho que nessa época ele foi ministro de Getúlio Vargas, ministro do Trabalho. Ele era muito mal visto pela elite brasileira e pela direita, porque ele era conhecido como ministro vermelho, porque ele era fortemente defensor do trabalhismo, da classe trabalhadora. Então você tem um ministro do Trabalho que está lhe dando melhorias para o trabalhador, cada vez mais isso vai suscitando problemas. Não à toa que um dos últimos atos de Getúlio Vargas foi dar um aumento no salário mínimo, dobrar o valor, e isso foi tido como uma ousadia, uma desobediência dele às elites. Passado esse clima de comoção, vem Juscelino Kubitschek, ele vai ser eleito em 55, né, para assumir em 56. Juscelino era herdeiro político de Getúlio Vargas, tinha o mesmo eixo de pensamento, porém ele não teve uma posse muito fácil, porque ele teve uma posse que foi boicotada pelos militares, né, especialmente pela Marinha, que tentou não permitir ele ser empossado presidente. Então, pois é, não foi tão fácil assim. Esse clima reacionário estava muito pesado ainda no ar. Juscelino deu melhorias, pessoal, na questão da infraestrutura, com um plano de metas, construiu hidrelétricas, estradas, e teve um governo muito focado nesse aspecto, né, no nacional desenvolvimentismo, e conseguiu, um presidente muito aclamado até os dias de hoje. Novamente, a direita brasileira não gostava dele, mas como ele fazia empréstimo internacional com a FMI, com a questão de pedir aos Estados Unidos empréstimo, então ele não é talvez esquerda, não é socialista, ele não é tão assim trabalhista. Então naquele contexto de Guerra Fria isso era importante, isso foi decisivo, e ele conseguiu de alguma forma se manter no poder e governar com alguma paz, um pouco só, mas conseguiu. Então, pessoal, que em 61 vai assumir Jânio Quadros. Pois é, Jânio era bastante esdrúxulo, é uma incógnita para a historiografia brasileira e para muita gente. Então, o que é que Jânio era, afinal? Jânio era uma pessoa de personalidade muito confusa, que ora tem uma seta para a esquerda, para a direita. Ele meio que ele não sabia bem o que fazia. Ora tentava agradar gregos e troianos. Mas ele no geral ele tinha uma tendência mais à direita. Ele era um centrista à direita, vamos colocar assim. Teve uma passagem muito breve pelo governo, e ainda em 61 ele vai renunciar, a carta a renúncia dele também está aqui, né, famosa,
E até hoje não se entende muito bem o que foi isso, o que foi essa renúncia, o que foi esse governo dele. Mas durou apenas poucos meses, né? Menos do que um ano, 8 meses de governo, então foi muito breve. Porém, pessoal, com a renúncia do presidente, o que a gente vai ter? A posse do vice-presidente. E quem é que é o vice-presidente? João Goulart, nosso amigo Jango, falamos anteriormente. Só que ele estava nada mais, nada menos do que na China maoísta, dominada pelo comunismo. Então, na hora que sai a notícia que Jânio renuncia, a direita brasileira entra em pavor. Porque quem é que vai assumir o poder? Uma pessoa que está de amizade com Mao Tse Tung, está no próprio país dele, e já tinha um histórico de trabalhismo, de um cuidado com o social maior. Então, não, a direita brasileira enlouquece naquela hora, fica em espanto total e vai tentar boicotar totalmente o governo dele. Vale lembrar, pessoal, que naquela época a gente estava na Guerra Fria e estava muito acirrado o debate. O Brasil viveu desde o suicídio de Getúlio Vargas, ou melhor até dizendo, desde o fim do primeiro governo dele em 45, estava vivendo uma série de transformações e percepções do povo brasileiro entre esquerda e direita. Estava vendo assim, quem é de esquerda, ou quem é do lado do trabalhismo, tem preocupação com a classe trabalhadora, com o social, que é o nosso bem. Tem a direita, que é a favor do latifúndio, meritocracia, e dizer que tem que estar ajudando, não tem nada de assistencialismo que tem que acabar com isso. Então isso ia ficando muito gritante naquele contexto. Guerra Fria, né, que ela é simbolizada pela foice e martelo do comunismo, né, e pela bandeira dos Estados Unidos, como a direita. Então estava muito acirrado nos anos 60 esse debate, muito mesmo. Então, pessoal, que Jango volta ao Brasil, claro, leva algum tempo para aquela viagem acabar. Ele toma posse no Brasil em setembro de 61. Jango agora, presidente do Brasil, vai encarar muitas dificuldades, entre elas conseguir unir o Brasil, governar o Brasil conforme o seu projeto, que era um projeto de centro-esquerda, projeto nacional reformista. Lembrando, pessoal, que essa posse de Jango ela só aconteceu porque ele aceitou ceder aos militares um modelo de governo parlamentarista, que tirava poderes dele para dar, óbvio, mais poder ao parlamento. Então veja, não foi nada fácil não. As Forças Armadas sempre estão ali tentando pender a direita, puxar o governo à direita, manter aquela estrutura que a gente tem, de capitalismo terceiro-mundista. Então, pessoal, o Jango, percebendo aquela situação, ele aceita, ele lança o plano trienal, que é um plano que ele visa muito mais aquietar a elite brasileira, que era um plano que tem ajuste fiscal, que tem algumas medidas que a direita se identifica mais. Um controle do gasto público, uma obediência fiscal. Então tudo isso é uma tentativa de apaziguar aquela situação eletrizante. Então, pessoal, que Jango ele vai lançar o debate público sobre as famosas reformas de base. O que era isso? Era um conjunto de reformas que iriam melhorar o Brasil, especialmente na questão social e econômica. Haviam vários fatores, a reforma educacional universitária, reforma fiscal, bancária, taxação de remessa de lucros ao exterior e reforma urbana, como a questão do espaço público. Tinham vários fatores, só que tinha uma especialmente que era o carro-chefe dela, que era a reforma agrária. A reforma agrária, pessoal, é uma dívida histórica muito grande no Brasil, muito pesada mesmo, porque a gente sabe que o Brasil é um país que desde que ele foi, aspas, criado, ele foi designado como um projeto agrícola de cana-de-açúcar, de latifúndio, concentração de terra. Então, a reforma agrária botava pânico na elite brasileira, nos fazendeiros, grandes proprietários de terra daqui do Nordeste, do Sudeste. E isso nada mais é do que uma reparação histórica, né? Se a gente for parar para olhar, os latifundiários cometeram um crime secular que precisa ser redimido. Então a reforma agrária é uma coisa que tinha muita importância nas reformas de base. Essas reformas de base, pessoal, estavam causando muito alvoroço na sociedade brasileira. Estava muito polarizado entre esquerda e direita. E esse debate estava incendiando o Brasil mesmo. E não tinha para onde correr. Cada vez mais a tensão ficava mais evidente. Também, pessoal, tinha as Ligas Camponesas, que foi um movimento agrícola aqui do Nordeste, mais especialmente no Nordeste, para falar a verdade, que era um grupo que visava várias coisas, entre elas a reforma agrária, né, a sindicalização do trabalhador rural, o que era algo novo, né, porque a gente já tinha a sindicalização do trabalhador urbano, proletário, tá?
mas a rural era nova e isso botava muito pânico nas elites. Então isso tudo estava tomando o Brasil, era uma coisa muito interessante, era um debate que dia após dia, jornal após jornal, ficava estampando as manchetes. Então tudo isso incendiava aquele clima. E as ligas camponesas tinham uma pauta muito importante e bonita, que era justamente essa questão agrária. Então, pessoal, que ainda em 63, em janeiro, volta o presidencialismo. Pois é, Jango consegue instituir de volta o presidencialismo e ter mais poderes para governar. Obviamente que com isso, a reação da direita e dos militares é muito tensa. Epa, como assim está voltando mais poder para um cara de esquerda? Não, não dá. E aí fica aquele clima de estranhamento, de especulação, se alguém vai dar um golpe em alguém. Fica um clima bastante empolvorosa. Nesse contexto, pessoal, vários setores da sociedade se dividem. Setores religiosos, da Igreja Católica, empresarial, como a Fiesp, inúmeros grupos políticos estão ali se unindo no campo da direita e alguns, em menor escala, na esquerda. A gente sabe que houveram parte da Igreja Católica que apoiaram o Jango, havia assim algum pequeno empresariado, alguma coisa assim mais próxima à narrativa janguista. Então, pessoal, que 64 chega. O Brasil está eletrizado, ninguém sabe o que vai acontecer, se alguém vai dar um golpe em alguém, quem vai tomar as rédeas primeiro. Mas está um clima de cada vez mais tudo ou nada. Cada vez mais não consegue haver debates entre um polo e outro. Fica essa tensão muito, muito eletrizante. Então, pessoal, que Jango decide tomar as rédeas de vez, ele não aguenta mais, ele vai pro tudo ou nada. Ele vai fazer o famoso comício da Central do Brasil, ou o comício das reformas. Acontece em 13 de março de 64, e ele vai lá, no Rio de Janeiro, e faz um discurso acaloradíssimo para a sua multidão. Vocês podem ver aqui as imagens do vídeo. Ele está narrando com força total a defesa pela reforma agrária. Ele se emociona, é um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Ele está narrando ali com o coração, e eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então ele vai defender a reforma de base e uma multidão comparece a ela, classe trabalhadora, estudantil, universitária, inclusive agrícola, né, como membros não só das ligas camponesas, mas outros agricultores. Então, o seu campo de pessoas vai lá defender ele, aproximadamente 250 mil pessoas estão lá prestigiando o Jango. O Jango tem uma noite muito brilhante, assim, ele vai dormir sentindo muito bem com isso. Porém, acontece do outro lado uma reação conservadora, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Acontece uma semana depois desse comício e vai reunir muita gente também para defender Deus, pátria, família, latifúndio, o empresariado brasileiro, a elite, o conservadorismo, a moral e bons costumes. Então, ela ocorre em São Paulo, reúne muita gente, 500 mil pessoas. Então fica um clima de tensão entre os dois lados muito grande. Então, pessoal, que os militares percebendo a situação, não, dá pra gente operar assim um golpe que é melhor. Está num nível que acabou e alguém tem que tomar atitude. Talvez percebendo o apoio da Marcha pela Família, a questão numérica, eles decidiram e Olímpio Mourão vai organizar a logística do golpe em fins de março de 64. Dia assim, 30 de março, 31, são dias fundamentais. Eles vão dirigir tropas para Brasília, Rio de Janeiro, e vão tomar o poder em Brasília. Então, pessoal, que 1º de abril acontece o golpe, eles depõem Jango, o Jango não oferece resistência, simplesmente as Forças Armadas estavam em peso com o lado reacionário, então o golpe ele é concretizado e efetizado. Jango então vai para o Rio Grande do Sul, onde encontra seu amigo Brizola, que era então o governador do Rio Grande do Sul, e Brizola vai tentar lançar a campanha pela legalidade, pelo Fica Jango, e resistir contra a ditadura militar. Lembrando que Brizola incentivava Jango a dar um alto golpe para justamente frear essa narrativa conservadora que já queria dar um golpe. Então era muito assim, quem vai bater primeiro? Era muito isso que estava no ar, e aconteceu que os militares bateram primeiro. Jango vai para Uruguai, foge, ele é exilado, ele não tem opção, ele não queria uma guerra civil no Brasil e evitar um banho de sangue. Então, em 2 de abril de 64, o golpe está oficializado, a Câmara decreta Mazzilli, presidente do Brasil. Vai ser interino, ele é provisório só, ele dura pouco mais de uma semana, até que vai se empossar então
Marechal Castelo Branco, como primeiro presidente dos militares. Lembrando que foi decretada a vacância da presidência, pessoal. Quando Mazili, que era o presidente da Câmara, ele vai ser empossado presidente, decreta-se isso, mas claro, Jango foi obrigado a fugir, não foi uma vacância assim do nada, não vamos também ser inocentes. Então, pessoal, o Castelo Branco ele vai estar empossado, vai governar, vai ter uma fase inicial de ajuste fiscal primeiro, que não vai agradar muito a certos setores conservadores, inclusive, muito menos os de esquerda, logicamente, e havia uma promessa de que ia voltar a ter eleição no Brasil em 65, que aquilo era só intervenção militar para o Brasil não virar Cuba, não virar a China de mal, que tudo ia voltar ao normal como antes, né? Porém, não é isso que acontece. Eles continuam no poder e a linha dura do exército decide continuar mantendo o poder. Castelo Branco, pessoal, morre em 67 e assume então Costa e Silva para governar o Brasil, né? Vocês estão vendo aí. Continua também uma fase ainda delicada, que ainda não está plenamente estabelecida a ditadura com todas as apoio que poderia ter da sociedade. Ainda está numa situação grave e inclusive parte da direita não estavam gostando dessa perpetuação no poder. Muitos apoiaram acreditando que eles iam ficar apenas um ano e meio na intervenção militar. Costa e Silva morre em 69 ainda e vai assumir então Médici, que é o presidente mais famoso dos militares, né, o ditador que viveu a era de ouro dos militares, né, o chamado milagre econômico, que foi quando o Brasil crescia economicamente como nunca, mas a miséria crescia também como nunca. Assim, a disparidade de renda cresceu bastante e o velho slogan, né, o de cima sobe e o de baixo desce, ficou ainda mais nítido. A gente viu um governo focado em defender latifúndio, a elite empresarial brasileira, arrochar o salário mínimo. Então, muitas dessas coisas estavam ficando muito nítidas, mas ninguém podia se rebelar contra o governo, claro, senão corria risco de morte. Nessa época, pessoal, aconteceu a Era do Terror, que foi as perseguições mais numerosas da ditadura, né? Não só em termos de matar, mas muita gente esquece de falar de perseguir, né? Na questão de torturar e prender, que é muito horrível. Então a ditadura torturou muita gente nessa época, gente que às vezes nem tinha a ver com direita e esquerda, era gente que só que minimamente criticava o governo, não era nada ideológico. Então, pessoal, a gente vai tendo os governos futuramente de Geisel e de Figueiredo. A gente não vai dar tanta ênfase neles, vai só fechar aqui, como vocês podem ver, o índice de Gini, né, que ele mede a concentração de renda no Brasil, e aumentou muito com a ditadura militar, justamente por essas medidas, né, de ajuste salarial e tal, de defesa da alta propriedade agrícola. Então, coisas que teriam sido bem diferentes se a gente tivesse tido um governo com o Jango, né, com a agricultura familiar, reforma agrária e tal. Então o legado socioeconômico que fica é isso, é de um governo que impediu um avanço social para um governo que mantém o Brasil num capitalismo terceiro-mundista, com a elite que governa uma grande miséria e fica nessa situação, né, de meritocracia e abandono da classe trabalhadora, da questão social. Então, pessoal, para fechar aqui, eu tenho para vocês uma proposta de trabalho. Exponha esse vídeo aqui agora para um familiar de vocês, ou um amigo, alguém, e faça a pergunta para ele. O que teria sido do Brasil caso o Jango tivesse conseguido ficar no poder e implementado as reformas de base? E aí, pessoal, então por hoje é isso. Muito obrigado mesmo, valeu por chegar até o fim. Lembrando de novo, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino e aproveitem.